Oi, pessoal. Acabou que a minha internet caiu. Eu trouxe de volta aqui. Vou convidar o professor Marco Aurélio. Nós estávamos falando justamente que tudo começa na mente e através da consciência, que é o único lugar que a gente pode iniciar qualquer tipo de mudança na nossa realidade. Eu vou chamar novamente. Então, eu peço desculpa aí pela minha internet. Como eu falei, nosso assunto é uma continuação de ontem. Vamos É, ao vivo de novo. caiu. Sempre dá Aham, alguma, né? Mas como eu falei, aham. porque aquela outra parte não ficou salva, só para dar uma continuação aqui, existe uma live anterior e o assunto foi justamente sobre o poder que você tem de estar escolhendo seus próprios pensamentos e através desses pensamentos é que acontece a doença, o sintoma, porque existe ali um emaranhado de pensamentos doentios que vai condicionando sua realidade, levando ela a um adoecimento. Então, eu vou passar a palavra para você, Marco Aurélio, para a gente poder Exatamente. a ação que nós estávamos justamente falando sobre esse único lugar possível de trazer É, a, a cura real, né? qualquer mudança, qualquer cura, qualquer modificação de uma condição em que a gente se encontra, a gente tem a tendência a olhar para fora e buscar meios de como resolver os problemas. Esse é o engano. O ser humano foi educado a confiar em fatores externos e achar que esses fatores externos têm inteligência por si mesmos ou por si próprios e poder para melhorarem a nossa vida. Não é isso. É nós que temos que aprender a nos transformarmos, a nos tornarmos melhores, mais robustos, né, como eu disse, mental e emocionalmente falando. Essa robustez mental, essa capacidade de enfrentar desafio, custe o que custar, e querer sair lá na frente, dando a volta por cima, isso aí é algo que todos nós temos que aprender. Porque campos floridos, não existe experiência humana que seja dentro desse contexto, onde tudo vai ser maravilha, ok? Nós é que temos que fazer com que as coisas sejam maravilhosas. Para isso, a gente tem que aprender a ser pensador consciente. Se cada um de nós focar que, ao invés de olhar para fora, você tem que olhar para dentro em busca de respostas, sua vida muda num piscar de olhos, ok? Tem Eu uma. costumo dizer que o tempo que se leva para efetuar mudanças nas nossas vidas é o tempo suficiente para você tomar uma decisão de querer agir. E uma brincadeira que eu costumo fazer é quanto tempo um psicólogo leva para trocar uma lâmpada queimada. Normalmente a pessoa fica coçando a cabeça daqui e dali, tentando descobrir quanto tempo vai levar. Ok? Na realidade, não faz diferença se ele é um psicólogo, se ele é um mecânico, se ele é uma dona de casa, se ele é um médico. O tempo que se leva para trocar uma lâmpada queimada é o tempo que você leva para tomar a decisão de querer trocar a lâmpada. Esse é o tempo necessário para você iniciar um processo de mudança para melhor na sua vida. É a decisão de querer ser melhor, de querer usufruir mais das bem-aventuranças que o universo disponibiliza, para que você possa colher esses frutos. Mas se você não estiver pronto para isso, não vai chegar nas suas portas. Do nada, tocando campainha, ok? Você atrai isso, mas você atrai em função do tipo de pessoa que você aprende a se tornar. Quanto melhor você se torna como pessoa, quanto mais capacitado, quanto mais atrativo você se torna, maior é o potencial de fazer com que as oportunidades, as possibilidades, batam na sua porta, ao invés de você ter que sair correndo atrás delas. Elas que têm que vir atrás de você. Então é questão de atração e não uma questão de correr atrás. E a gente tem a tendência, né? Estou correndo atrás. Sim. Entendeu? É uma. Esse eu correndo atrás cria para cada um de nós, quando a gente usa essa metáfora ou esses termos, cria uma metáfora de Sim. dificuldade, uma metáfora de que tudo é difícil. Se você cria uma metáfora melhor, tipo,
todo o bem do universo está disponível para mim e está vindo de forma espontânea e natural a mim, eu permito a mim mesmo receber tudo isso e usufruir disso. Quando você começa a pensar dentro dessa lógica, você começa a ver que você não tem escolha, você tem que olhar para dentro. Aquela experiência, não sei se sua audiência é familiarizada com a Bíblia. E a Bíblia, para mim, desde quando eu li, de cara eu vi que não tinha nada a ver com religião, mas tinha tudo a ver com o que a gente pensa. É uma forma correta, baseada em leis divinas, que Jesus ensinou e que a Bíblia toda ensinou. Só isso. Tem nada a ver com dogmas, com crenças, ok? E foi daí que eu comecei a investigar esse potencial interior que cada um de nós tem. E uma passagem interessante é que quando Jesus chega naquele pórtico, naquela piscina de 5 pórticos, e tinha um paralítico que estava lá há 38 anos, esperando que as águas da piscina se movessem para que alguém jogasse ele dentro da água. Quem entrasse na água primeiro, logo depois que a água se movimentasse, a superstição, a crendice do povo na época era que tinha um anjo ali dentro mexendo na água. E quem pulasse primeiro era curado. E às vezes a pessoa sai de lá curada. É igual você pegar, tomar um remédio e, pô, tomou dor sumiu, tô bem. Amanhã você vai estar com dor de novo. Então, quando Jesus chega para esse paralítico e pergunta se ele quer ser curado, ele se justificou. Por que até então ele não estava curado? Porque ele não tinha um ajudante para colocar ele dentro d'água. Essa historinha para boi dormir, Jesus não quis ouvir isso. Voltou a perguntar de novo: você quer ser curado? Essa é a pergunta que todos nós temos que fazer para nós mesmos. Você quer ser curado? Você quer ser melhor? Você quer usufruir mais de abundância? Ser mais próspero? Ao invés de ficar torcendo para as águas se movimentarem, e aí você vai tentar buscar um intermediário, um ajudante para te jogar lá dentro? É o que o ser humano faz. Ele está sempre atrás de melhor emprego, melhora da economia, melhora do governo, melhora de algum fator externo. Alguém da família vai me ajudar? Então a pessoa fica escravizada, dependente a fatores exteriores. E isso é ilusão, ok? É nunca trocar a lâmpada, porque não tomou a decisão de trocar. Então, qualquer solução de problema é sempre aqui e agora. Como o próprio Paulo, lá naquelas cartas dele na Bíblia, fala: eis agora o dia da salvação, eis agora o momento oportuno. Então, salvação, ou seja, se libertar de um caos, de uma discórdia, de uma doença, de uma carência, de uma escassez, de um desafio qualquer, não é depois, é agora. Mas o ponto de virada é a decisão que você toma. Não é esse negócio que toda pessoa que quer fazer dieta jura que vai começar na segunda. Chega na quinta, ele chuta o balde. Aí ele promete que na segunda ele começa de novo. Não, não é isso não. Decisão é decisão. É não olhar para trás. Ok? Nós temos a tendência de achar que tomamos uma decisão, mas a gente carrega com a nossa mentalidade tudo aquilo que a gente já vivenciou no passado. Então você não tomou a decisão. Toda decisão foca daqui para frente. Não interessa o que ficou para trás. Novamente, é o que a Bíblia ensina, tanto Isaías quanto João lá no Apocalipse. Vi novos céus e nova terra. Esses novos céus e nova terra é daqui para frente, pois os primeiros céus, o primeiro céu, as primeiras terras se passaram, ou seja, o que eu era, já era. O que eu vinha sendo até então não conta mais. Porque eu entendi que eu posso ser melhor. Eu estou aprendendo a olhar para dentro. Eu estou aprendendo a ativar esse potencial interior que eu detenho, que eu tenho, que todo ser tem. E uma vez ativado, agora não tem jeito. Você não tem escolha. Você vai usufruir do melhor, de tudo de bom no universo, para sempre. Entendeu? E é interessante isso que você está falando, porque depois que expande e abre, não consegue, mesmo se querer voltar atrás, não tem como. Porque você está vivendo a verdade e você é uma mentira.
Uma vez que você experimenta o céu, você não quer mais saber do inferno, não. Uma vez que você experimenta possibilidades de mudança para melhor e vê que não para nunca mais, porque progresso é infindável, porque uma vez que você engrena nessa marcha de avançar sempre adiante e para cima, agora a lei da expansão está regendo todos os mínimos detalhes dos acontecimentos que você atrai para sua vida. Em outras palavras, você nunca vai mais ficar prostrada num ponto qualquer, porque você está satisfeita com o que você obteve, com o que você se tornou, com o que você conquistou. Não existe fim. Qualquer estágio de conquista, de realização, de capacitação que cada um de nós atinge, não é um ponto final, é só um degrau para o próximo, ok? E Mas isso é muitas pessoas, elas estancam nessa caminhada porque elas sentem que a vida delas mudou de tal maneira para melhor que aquilo ali é suficiente. E se você ficar acomodada num ponto de progresso que você atingiu, recusando a continuar a avançar, o universo vai te dar um chute na bunda. Você vai levar pancada. Você não pode ficar estacionado. Você não pode estar satisfeita, acomodada. O comodismo, o conformismo estanca, causa ferrugem, ok? Trava as engrenagens do progresso e do movimento do universo. O universo está em eterno movimento, é movimento perpétuo. Se você acredita em estagnação, em prostração, procrastinação é um tipo de prostração, tá certo? Não decidi trocar a lâmpada, eu vou procrastinar, depois eu troco. Do mesmo jeito que você tem uma atitude de deixar para depois, as leis do universo também te deixam para depois, em te responder. Então, as leis, elas têm que ser reconhecidas, que estão aqui e agora presentes, para serem usadas, utilizadas no seu dia a dia. E na hora que você faz uso delas para que você se torne melhor como pessoa, para que você faça progresso e até atingir um ponto onde você passa a servir de exemplo para outras pessoas, se você engrena nessa marcha, é frutos um atrás do outro que você começa a colher. Não por questão de ganância você vai querer mais, é porque é uma questão de obrigação. Você é obrigada a usufruir cada vez mais e mais de abundância, mesmo porque na que você tenha sido educado a acreditar que a escassez é a condição natural da sua vida, da sua educação, da sua tradição, da sua família. Nada disso tem a ver com o movimento avanço adiante. Então, se alguém foca em querer ser melhor, em querer fazer progresso, em querer ser próspero, ele não pode acreditar em estagnação. Tem que haver progresso contínuo e ininterrupto. Ok? É aí e é, que entra aquele assunto nosso de ontem, de você saber escolher o que você quer pensar. assim, e é interessante porque, assim, nos meus atendimentos eu vejo que sempre está em movimento. Porque ou a pessoa da cabeça dela está indo para trás, mas na verdade o pensamento dela só está expandindo aquilo que ela sente mais. Por exemplo, a depressão, ela expande. Se a pessoa não souber administrar os pensamentos. A ansiedade expande. Você vai Exatamente. aquilo e moldando. Assim como um câncer expande para frente. Exatamente. Tudo é um É, evento. exatamente. Isso é aquele assunto que nós iniciamos, né, nas suas duas únicas opções de escolha. Eu até separei aqui, ó, aquele livro meu, não sei se dá para ver aí, dá? Dá, Dá para ler normal? dá Suas duas únicas para cá. opções de escolha, ok? Isso. Suas duas únicas opções de escolha. Você não tem mais do que duas. Uma das escolhas é tentar evitar aquilo que você não quer. Tentar se libertar ou se livrar de uma doença, de uma dificuldade financeira, de um mau relacionamento, ok? E quanto mais você tenta se livrar disso, mais você atrai. Por ignorância, sem estar entendendo o processo, lei de atração acredita que você quer mais disso, só porque você está focando nisso. Então, como você só tem duas opções de escolha, uma é aquilo que você quer evitar.
Se você continuar focando sempre naquilo que você quer evitar, chega um ponto que lei de atração, além de te dar mais daquilo que você está predominantemente focando, a lei de expansão, como nós acabamos como você acabou de falar, ela expande. Se você está triste, você vai ficar mais triste. Se você está carente, você vai ficar mais carente. Se você está doente, você vai atrair mais doenças, mais possibilidade de estar doente, porque o seu foco está do lado errado da coisa. Mas então, como é que você lida com todas essas discórdias? Focando não naquilo que você quer evitar, focando naquilo que você quer obter, naquilo que você quer atrair, naquilo que você quer ser, naquilo que você quer se transformar, ok? Naquilo que é o rumo correto para você basear a sua noção de propósito, de missão. Porque não existe propósito nenhum, missão nenhuma em focar num problema, porque quanto mais você foca, mais ele expande. Um pensamento, ele tem uma vibração própria, querendo ou não, você entender isso. Se você ativa a vibração desse pensamento por um período prolongado, lembra daquele HD infinito que eu falei, desse inconsciente coletivo que eu comentei ontem? Os pensamentos que ficam povoando esse ambiente mental, que tem frequência vibrátil similar àquela frequência vibrátil que o pensamento que você cultivou induziu em você um sentimento negativo de tristeza, de depressão, de carência, de dificuldade, de doença, vai vir outro pensamento parecido. Daqui a pouco você tem 2 pensamentos. Agora a potência aumenta. Daqui a pouco vem 4 pensamentos. É múltiplos de 10. Potência. Ok? Exponencial o processo. Então, se você não quer atrair mais problemas, você tem que evitar continuar focando no problema. Foi por isso que eu criei a chamada regra dos 10 segundos. Lembra lá no curso? Por quanto tempo eu devo focar naquilo que eu não quero, naquilo que eu tento evitar? 10 segundos. Se você, e eu fiz isso, eu criei isso brincando com meus filhos. Eles foram morar, eu levei eles para morarem nos Estados Unidos, deixei a mãe com os filhos e vim embora. Deixei eles no fogo, porque eu queria que eles aprendessem inglês por conta própria, queria que a ex-esposa na época tivesse experiência de vida suficiente, mas não comigo ali do lado fazendo tudo por eles. Eu queria que eles tivessem essa experiência. Eu ficava trançando e voltando. Ok? E para ajudar a administrar na casa, eu criei uma tabela de salário semanal, não é mesada, é semanada, né? Era em dólar. O mais velho e a mais velha ganhava $4 todo sábado e o caçulinha ganhava $2 todo sábado. Mas eles tinham a lista de tarefas que todos tinham que cumprir. Peguei um copo, usei, eu tenho que lavar e pôr no lugar. Usei, sujei, tem que limpar e guardar. Eu levantei da cama, não arrumei minha cama. Isso nos Estados Unidos, você sabe que aí não tem chamada empregada doméstica, no caso, tá? É cada um por si e a criança é educada desde criança a aprender a se virar. Então tinha a lista de tudo que cada um tinha que fazer, da hora que acordava até a hora que ia dormir. E de acordo com a gravidade da falta, se um deixasse de fazer tal coisa, ele perdia 20 centavos da semanada, 25, 30, $1. Se brigasse um com o outro, era $1. Ok? E para não continuar perdendo, eu criei a regra dos 10 segundos. Eu começava a contar de trás para frente. 10, 9, 8. Quando eu chegasse em 0, cada um que tinha cometido a falta tinha que me dizer o que aprendeu. Se ele não me convencesse do que ele tinha aprendido e consertado a postura, a atitude, o pensamento que gerou o erro, ele ia perder aquele valor. Se ele consertasse, ele não perdia. Chegou um ponto que eles estavam tão disciplinados que não tinha mais desafio nenhum para eles. Foi daí que eu falei, e agora o que mais? Então, ao invés de $4, podia ser infinitos, desde que eles fossem flagrados fazendo coisa certa. Eu que observava o comportamento deles, até que ponto eles estavam sendo úteis, até que ponto eles estavam sendo positivos, até que ponto eles estavam promovendo progresso, não só próprio, mas da coletividade, da família. Aí, ó, vem
cá, você vai ganhar $1 extra. Ele falou, é mesmo? Por quê? Ah, porque você fez isso, 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 e eu vi que sua atitude foi boa. Nossa, a autoestima dele ia lá em cima. Então, baseado nisso, isso tudo foi me dando ideias para escrever o livro. São as duas únicas opções de escolha. Porque o que esse tentava fazer? A mentalidade humana tenta engalobar mesmo. É deixar para depois. É não fazer o que tem que ser feito. Sabendo que tem que ser feito, mas não faz. Então, sim. quanto tempo você vai perdurar nisso? Por que regra dos 10 segundos? Porque se você insistir num pensamento durante 20 segundos, aquele pensamento emanou uma vibração, ok? Essa vibração agora identifica pensamentos que têm vibrações parecidas e começa a atrair outros pensamentos. Agora você começa a ter um exército de conspiradores contra o seu bem-estar, ok? É uma legião. Já ouviu falar de legião? É muito comum na Bíblia falar, né? Legiões de pensamentos negativos que começam a dominar a sua mentalidade. Então, já que eu não quero chegar nos 20 segundos, eu tenho 10 segundos para mudar no rumo da minha vida. É isso que eu quero? Não. Então, o que eu quero? Opa, deixa eu mudar o meu pensamento. E agora, já que eu sei onde que eu estou indo, já entendi o que eu quero obter, o meu foco é exclusivamente nisso. Se eu conseguir manter meu pensamento por 20 segundos alinhado ali, daqui a pouco vem mais e mais pensamentos, ampliar, expandir aquilo que eu inicialmente cultivei. E o negócio funciona na prática. Eu faço esses treinamentos dentro de empresas. Eu pego funcionários, eu já tive, por exemplo, uma confecção onde cada de roupa, né? Onde cada costureira produzia uma, duas, três roupas por dia. Era uma preguiça do cão. O ambiente mental era totalmente de preguiça. E às vezes a rixa interna entre elas, 50 costureiras. Elas faziam uma peça mal feita de propósito, o problema caía na mão da costureira seguinte. Okay? Aí eu vendi essa ideia para elas. Toda sexta-feira a gente fazia reuniões inspirativas e eu comecei a explicar se cada um fosse melhor, como é que a vida delas poderia mudar. Sabe o que aconteceu? A produção de 3, 4 peças por costureira aumentou para 10, 15, 20 peças por dia. E a recompensa que elas tinham era tal porque elas viam o bem que elas estavam causando. Então, aquela peça que elas estavam fabricando tinha um objetivo final de satisfazer a vaidade de alguém que ia usar isso. Então, o que a gente fazia? Eu pegava as melhores costureiras, levava elas para as feiras de exposições de venda e ela via as costureiras, as clientes elogiando as peças que ela fez. Aquilo explodia a vaidade delas. O salário delas aumentava 3, 4 vezes. Agora, imagina isso na sua vida. Só porque você fez o bem, multiplicar. Mas você tem que ter consciência de que esse poder vai funcionar. Porque primeiro você atrai aquilo que é mais predominante na sua mentalidade. E em função disso, se você preservar ou persistir nessa mentalidade, nesse tipo de atitude, agora a coisa se torna uma expansão. E aí não para mais de ter progresso. Então, do mesmo jeito que a coisa expande para o lado do bem, para o lado do progresso, da abundância, da prosperidade, também expande para o lado da desgraça, Sim, da doença. Aí você está construindo uma realidade às avessas. Você não está fazendo o seu papel de construir a realidade que você quer. Você está construindo aquela realidade que você não quer, só que você não está entendendo o processo. Mas como você foi educado aqui, o seu gene é esse, a sua personalidade é essa, eu quero vingar, eu quero criticar, eu quero ser mesquinha na minha forma de pensar, porque eu não consigo me libertar disso. Você vai continuar sofrendo, sua vida vai continuar sendo difícil e não vai mudar. Você vai ficar 38 anos ali esperando alguém vir te salvar. Ou esperar que as águas movam, né? Quem sim, sabe a coisa muda. Não vai mudar. Toda mudança ocorre dentro de você mesmo. Por isso que o meu sistema de treinamento chama-se Você é o Segredo. Não é a lei de atração, não. Nem lei de expansão, é você. Mas por que você? Porque você que tem que decidir o que você quer pensar. É isso que eu quero? Não. Então o que eu quero? sim, Aí você foca no que é melhor. Ok? sim. É uma questão assim também interessante, não sei se vai fazer sentido, você me corrige. Porque muitos adoecimentos é porque a pessoa escolhe alimentar pensamentos de mágoa em relação, por exemplo, escolhe. Acontece uma
tragédia, porque isso não acontece só na vida. Trauma não acontece só na vida de uma pessoa, é de todo mundo. E aí a pessoa fica ali amargando aquela mágoa, ressentindo, né? Vamos falar essa palavra. Ressentindo, ressentindo. Na verdade, ela também está expandindo. Ela está expandindo a trazer mais daquilo para ela. Mas muitas vezes a pessoa não tem. Por isso que eu acho importante um direcionamento na questão das doenças, né? Que é mais a minha área. Porque a pessoa, ela não tem consciência que ela que está alimentando, trazendo um pensamento, como você falou, legiões daqui a pouco. Aí fica tão escuro que para tirar aquilo, ela não consegue por conta própria mais, a não ser que venha Consegue. claridade de pensamento e consiga retirar ela dali. Exatamente. Tem que ter É, algum jogando uma âncora para ela segurar e não afogar, né? Então, esse trabalho que a gente faz de divulgar essas informações é mais para ver, mostrar para as pessoas que existem possibilidades incríveis, maravilhosas de mudanças da água para o vinho na vida da pessoa. é, É o famoso salto quântico que você dá na sua vida. Muda de rumo totalmente só porque você aprendeu a pensar alinhado com a forma correta de pensar. E olha que esse contexto de dualidade, de dualismo, de contraste, que é essa nossa experiência humana, de opostos, é isso que faz você perguntar: é isso que eu quero? Não, então o que eu quero? Você tem esses opostos para escolher. Você tem o poder de escolher o que você quer pensar do que, em função da decisão que você está tomando. Se você quer continuar sofrendo, amargurando, daqui ou dali, reclamando, criticando, você vai colher frutos disso. E esse tipo de mentalidade não leva ninguém a prosperar. É o contrário, é uma mentalidade de baixa vibração que atrai mais e mais caos. Então, quando você pensa que eu quero mudar, mesmo que eu não sei como, mesmo que eu não saiba como, ok? Mas só de eu intencionar isso, essas forças mentais que interagem nesse ambiente do inconsciente coletivo começam a promover uma canalização de pensamentos mais saudáveis que servem de âncoras para você segurar e sair do buraco. E isso é dentro do contexto humano. Qualquer ser humano consegue aplicar isso. É isso que eu quero? Não. Então o que eu quero? Se eu focar naquilo que eu não quero, eu vou ter mais daquilo que eu não quero. Se eu focar naquilo que eu quero, eu vou atrair mais daquilo que eu quero. Aí eu consigo esquecer que aquilo que eu não quero não faz mais parte da minha vida. Agora, quando você vai para o nível do metafísico, que é a minha área de atuação, nessa dimensão metafísica não existe contraste, não, tá? O contraste é só no nível da mente humana, comum, convencional. Na hora que você vai se elevando e passa a ter mais, não só inteligência emocional, para saber como gerenciar essa questão, mas passa a ter inteligência espiritual genuína, é onde você está dentro dessa dimensão metafísica, agora só tem um poder, só tem uma realidade, só tem uma a essência verdadeira, que é a verdade, que é o bem, ok? Não existe mais contrário. Agora sim, você está lidando com onipotência, você está lidando com leis que são irresistíveis na sua ação para literalmente destruir qualquer discórdia. E na medida que a pessoa está pronta para ingressar nessa jornada metafísica, aí o autoconhecimento ele vai apertando o parafuso e vai fazendo você descobrir ainda mais a respeito da sua essência. Então, nessa dimensão metafísica, você está lidando com um poder infinito. Não tem poder resistivo que resista à ação dessa lei infinita da harmonia, das leis universais, das leis divinas. Senão, não haveria onipotência. Como é que você fala em onipotência, em onipresença, em onisciência, em oniação, se você admite que existe um poder contrário, chamado mal, chamado discórdia, chamado doença? Então, no nível humano, você sabe que você está lidando com dois opostos. Mas quando você vai para a metafísica, agora não. O leão está na pedra
tá certo? Que nós falamos ontem, você não tem mais o que fazer. Você tem que ver o livro. Eu gosto Vai muito de uma explicação falar. que você faz. Eu não sei em que momento do curso, mas você fala assim sobre a questão do sol não reconhecer a sombra. É, isso aí ajuda a esclarecer Eu acho que essa, essa unidade de força. Só existe um poder, só existe uma presença, só existe uma fonte de toda a ação. E para explicar isso para a mente humana não iluminada, eu faço aquele exemplo, aquela analogia do Sol. O Sol tem consciência apenas da luz que emana dele, ok? O Sol faz o papel de causa. A luz que emana do Sol faz o papel de efeito. Então, enquanto que o Sol é a causa, essa causa precisa de ser expressa, ela precisa de se manifestar de alguma forma. A manifestação dessa causa é através do efeito que se chama raios de luz. Então, o Sol é causa, os raios de luz são efeitos. Você não consegue separar uma coisa da outra. As duas coisas são um só ser, ok? Essa é a relação metafísica que existe entre causa e efeito. Deus e o homem é um só ser, não tem separação. Ah, mas e o mal? É a mesma coisa você perguntar ou tentar dizer para o sol que hoje está escuro aqui, está de noite. Aí o sol chega para você e fala, pô, eu não sei o que é de noite, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Ah, escuridão, falta de luz. Como assim falta de luz? Se a minha natureza é emitir luz, como é que existe alguma coisa que esteja sem a presença da minha manifestação, que é a luz? Aí você convida o sol para vir cá ver o quão escuro está aqui hoje, porque está de noite. O sol vai chegando, vai chegando, vai chegando, e ele nunca consegue ver a escuridão, porque o sol não conhece a escuridão. Dentro dessa ótica metafísica, que te dá mais poder ainda para saber fazer escolhas e mudar a sua vida de forma muito mais radical ainda, é você entender que não existe dois poderes no universo, só tem um poder. E que uma vez que você está dentro dessa dimensão metafísica, você está operando com leis infalíveis. Você está operando com onipotência. Essas leis se impõem com o seu saber. E como o seu saber cria seu corpo, como cria sua realidade, se você permeia sua consciência com esse tipo de entendimento, com essa luz espiritual, com essa compreensão esclarecida, na hora que você vai olhar para o seu corpo, você só vê saúde. Na hora que você vai olhar para a sua realidade, para os seus relacionamentos, você só vê harmonia, você só vê prosperidade, você só vê abundância. E para você, isso é o normal, porque essa é a condição natural das coisas, no universo inteiro. Só que a mente humana acredita que tem um tal do mal que se opõe ao bem. Enquanto você achar que você tem dois poderes, que você tem que aprender a lidar com o mal, você vai ter luta sempre para travar. E aí, Quando você vai para o metafísico, que mal? Não estou entendendo. Que poder contrário? Se eu estou operando com onipresença, onisciência. Ah, mas aconteceu um acidente sério, aconteceu um caso que não tem saída. Você vai olhar para o problema, mas não com medo, não com espanto, e não vai reagir como todos nós reagimos, humanamente falando, a uma notícia ruim. Porque a gente sabe intuitivamente, nós nos educamos a acreditar que só existe um poder, uma fonte de toda ação. Entendeu? Então, o que eu faço? Sabendo disso, que eu venho estudando há 48 anos, não é qualquer pessoa que está pronta para entender isso. Então, eu tenho que promover treinamentos que ensinem ela a se tornar mais capacitada para saber escolher o que ela quer pensar. Escolher o que você quer pensar é só o início do processo. É só o primário. É o jardim de infância. Onde você está sempre, é isso que eu quero, não. Então o que eu quero? Ah, eu quero isso. Aí chega um ponto que você não tem mais escolha. Seu pensamento já está tão alinhado com o modus operandi dessas leis divinas, dessas leis espirituais, que tudo que acontece na sua vida tem que ser fruto
dessa compreensão esclarecida que você está tendo, você tem que colher frutos maravilhosos, coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida. Aí as possibilidades se tornam infinitas. Mesmo que uma situação pareça não ter resposta, você nem acredita mais nisso, porque a resposta vai vir. As oportunidades batem da sua porta. E você, por trás de tudo isso, sempre vai ter os recursos necessários que você precisar para que, humanamente falando, você consiga avançar e progredir. Os recursos vêm. Não vai ser mais o seu salário, não vai ser mais o seu potencial de venda do quanto você está vendendo ou não, porque fontes de recursos manifestam, às vezes, de forma que você nem espera, mas vem. Se o seu pensamento está conectado nessa dimensão metafísica. Então, você tem dois estágios aí de progresso. O primeiro é aquele humanamente falando, em que você tem que aprender a lidar com os desafios e se tornar mais robusto, emocionalmente falando. É inteligência emocional. Na hora que você vai para a dimensão metafísica, agora não é mais inteligência emocional, é inteligência espiritual. E qual que é a diferença de inteligência emocional e inteligência espiritual? A inteligência emocional é aquela capacidade que você tem de lidar com problemas, sacudir a poeira, se libertar, né, dos aparentes danos, mas você sabe se defender e sabe continuar avançando. Você levanta, age como se nada tivesse acontecido e bola para frente. Mas o foco é na sua realidade, na sua vida, você está focando no seu umbigo. Mas você se torna um baluarte inabalável. Agora, quando você vai para a inteligência espiritual, você faz a mesma coisa que a inteligência emocional faz. Você se torna robusto emocionalmente, você aprende coisas incríveis que poucas pessoas conseguem ver a dimensão do aprendizado que você teve. Só que você não fica satisfeito só com isso, em termos de satisfazer seu próprio umbigo. Você quer que o mundo inteiro saiba disso. Ok? Você não consegue ficar mais, você não consegue ficar quieta mais. Você quer compartilhar o que você aprendeu. Agora, isso é inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma mentalidade sanadora, que está o tempo inteiro procurando curar, procurando manifestar abundância, harmonia, prosperidade, saúde perfeita, ok? Performance máxima em todas as áreas de bem-estar. Esse é o meu sistema performance máxima de bem-estar. É como você então aprende a se sentir por completo. E a mentalidade sanadora só é desenvolvida no nível da inteligência espiritual. Qualquer coisa menos do que isso é simplesmente ser esperto o suficiente para saber lidar com a dificuldade. Mas isso necessariamente não quer dizer que você está curando o mundo. Não quer dizer que você está transformando a sua realidade e abençoando o maior número de pessoas. Você está focado só na sua realidade. E aí você se tranca com tudo que você aprendeu e não abre o jogo para ensinar para os outros. Já a mentalidade espiritualizada ou inteligência espiritual não vai aguentar ficar quieto, vai querer compartilhar isso com o mundo inteiro. Então, quando eu aprendi isso há 48 anos atrás, eu vi que quanto mais eu compartilhava com os outros, mais eu aprendia. Mais seguro também dos seus conhecimentos, né? É porque te traz muita experiência, né? Você vê as pessoas mudando assim de uma forma incrível. A gratificação que isso te dá é muito grande, é muito assim, é um sentimento assim que não tem como descrever em linguagem humana. E a gente aprende sobre isso como sendo a música das esferas. É um sentimento de exaltação indescritível. Porque você está operando com essas leis, você está abençoando o maior número de pessoas e você está só querendo ver o melhor para todos. Então, se você desenvolve a capacidade de ser útil ao maior número de pessoas, é aí que vem a questão da saúde financeira. Quanto mais pessoas você conseguir ajudar e a ser útil, maior é o seu valor. E quanto mais valor você gera à sua volta no mercado, maior é o potencial do retorno financeiro. Aí você não está preocupada mais com salário, porque vai vir recurso de todos os lados. E às vezes de fontes que você nem imaginava ser possível. Mas vem. Entendeu? E se o seu salário está pequeno, pode ter certeza, significa que aquele lugar não é mais o seu. Essa mesma
inteligência espiritual que te deu condições de ser útil, te tira dali e te coloca num lugar onde agora esse potencial que você desenvolveu vai ser melhor reconhecido. Aí aumenta o salário, aumenta a venda, aumenta o retorno financeiro, aumenta a sua capacidade de empreender. É aí que entra o empreendedorismo. Sim, e você trazendo para esse lado, e onde começa ele é que a pessoa tem que observar. Se quer esse resultado, existia um começo lá atrás, que é justamente na live anterior que nós estávamos falando, né? Sobre aprender a administrar seus próprios pensamentos. Começa por aí. Você não tem como escapar dessa tarefa, não. Pois é, se você quer o É o autoconhecimento. O primeiro estágio desse progresso é o autoconhecimento. É você se conhecer dentro de uma nova ótica, entender qual que é a sua verdadeira essência, qual é esse verdadeiro potencial que já é embutido, ele é inerente a você mesmo. Quando você entende isso, você fala, peraí, deixa eu despertar esse potencial. Aí entra o desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro é a, o autoconhecimento, primeiro estágio. O segundo estágio é o desenvolvimento pessoal, é a ativação desse potencial interior. Só que na hora que você começa a ativar esse potencial, você começa a sentir e vivenciar vibrações as mais variadas possíveis. É aí que você tem que ter inteligência emocional para saber dizer, é isso que eu quero? Não, então o que eu quero? Você tem que saber administrar seus sentimentos e saber escolher o que você quer pensar. Ok? Na hora que você está pronto para isso, agora você vai engrenar na expansão, no progresso. É a lei de expansão que vai reger sua vida em todas as direções. Sua vida não tem mais fim em termos de mudança, de transformação para melhor. Até então você atingiu o estágio mais elevado, que é essa de inteligência emocional, é desenvolver essa mentalidade sanadora, onde você atrai para você as pessoas em necessidades e você não vai se desgastar nem um pouco em querer ajudar essas pessoas. Sabe por quê? Porque a quanto mais você ajuda, maior é o retorno financeiro, mesmo que esse retorno financeiro não venha daquela pessoa. Não interessa. O universo entende que você está usufruindo da abundância, mesmo sem ter o recurso manifestado na sua vida, mas ele se manifesta, ele se concretiza na forma de oportunidades inéditas. É dinheiro, é ajuda, é recurso, é roupa, é alimento, é viagem, tudo começa a abrir as portas. Infinitas possibilidades. Por quê? Porque sua mentalidade não se cabe mais dentro daquele mundinho que você estava. Na medida que a mentalidade expande, o universo de ação em que agora você se encontra é infinitamente maior. Só que o problema é que as pessoas querem usufruir dessa realidade de abundância, de prosperidade, mas quer continuar pensando do jeito que estava a vida inteira, esperando que as águas movam e justificando por que, que a água mexeu e você não pulou dentro da água, porque você não tem um ajudante. Nessas horas você não quer nem saber disso. Não adianta contar história. E as pessoas querem avançar na vida, mas quer continuar carregando uma história material para trás, justificando o porquê dos traumas, o porquê dos problemas, o porquê das dificuldades. Na metafísica, nada disso tem a ver com o processo que você inicia. O processo que você inicia é decisão aqui e agora. O que, que eu quero da minha vida para melhor? O que, que eu quero ser melhor como pessoa? E olhar para frente. Você não pode mais olhar para trás. Efeito retrovisor vai congelar a sua capacidade de agir. É como se estivesse alimentando também, né? Tudo alimentando aquilo que você não quer soltar. Toda vez que você olha, vai, mas está olhando, então sempre vai te puxar a voltar. Porque se traz todos os pensamentos novamente, a comparação, o vitimismo, né? A gente tem uma também de querer agradar e estar participando ali do grupo. Então, de voltar para aquele grupo. Tem uma coisa que eu me lembro assim sobre deixe que os seus mortos enterrem seus mortos, né? Que é mais eu penso que é você abrir mão dessa mentalidade É, a mentalidade tem que mudar de galinha para águia, ok? Não adianta você dar cisco ali para a galinha comer um cisco, um grão de milho qualquer. A mente humana às vezes pede isso, e você dá migalhas, porque é o que elas acham que precisa. Mas que, além
além de você fazer isso, você mostrar que existe um negócio infinitamente maior e você traz a pessoa para dentro dessa nova dimensão de possibilidades, onde ela tem que aprender a se permitir ser melhor, que a maioria não se permite, tá? É isso que Ela, eu ia ela acha que não merece. A ter uma. religião, a religião prega muita coisa, a religião tradicional prega muita coisa do pecado, da penitência, da, da culpa. Você tem que pagar o pato. Quem mandou você errar? Como assim? A mulher que foi pega no adultério e que, segundo a lei hebraica, tinha que ser apedrejada, Jesus chega na hora e eles quiseram testar Jesus e falar: aí, mestre, a lei nos manda que ela seja apedrejada. O que, que você diz? Ele nem respondeu, ele abaixou, começou a escrever com o dedo na terra, com certeza ouvindo as ideias que ele tinha que ouvir para poder expressar a ideia. Aí ele levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra, porque fez a própria pessoa se enxergar. Então, quando você para de atirar pedra em você mesmo, ok? O mundo para de atirar pedra em você. As coisas mudam quando você se permite ser melhor, usufruir melhor do melhor, né, que existe e engrenar nessa vida de expansão perpétua, contínua, ok? Então, a palavra-chave chama-se permitir. Você É tem que inter- se permitir aceitar o novo, aceitar o melhor. Como a educação é feita sempre em cima de mentalidade de escassez, tirar as pessoas de uma dimensão da escassez talvez é mais difícil do que curar uma doença física mais agressiva. tem- Enquanto a pessoa não quer ficar doente, ela faz o que for para ficar livre da doença. Por outro lado, ela acha que o jeito de pensar dela é o certo. Todo mundo acredita que está pensando da forma certa. Verdade. Você sabe, você vai pelo fruto, pela qualidade de vida que você tem. Então, como a árvore é sempre conhecida pelo fruto, a melhor forma de você julgar algo é ver o fruto que aquilo está dando. Qual é o fruto da pessoa? Qual é o tipo de assunto que ela fala? Ok? Que tipo de resultado ela tem? Isso como exemplo, porque na realidade nós não estamos aqui para julgar ninguém nem para analisar o comportamento de ninguém. Essas são as perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Estou vivendo a vida que eu quero no nível mais elevado possível de prosperidade, de abundância, de saúde, okay? E de recursos financeiros inesgotáveis. Eu estou sendo útil o suficiente para justificar a minha mudança. Se eu não me permitir mudar, as coisas não vão mudar. É. Tem nada a ver com a água mexendo ali na piscina, não. Tem a ver com eu levantar, tomar minha maca e ir embora. Foi o que Jesus falou pro cara. Levanta, toma tua maca e vai embora. Ao invés de falar, não, deixa eu te jogar dentro d'água e lá você se vira. Não, não foi isso. E é interessante. Para quem pegou a nossa conversa agora, não vai entender nada. Tem que ir lá no início da live, né? E Sim, entender o uma- contexto. Tá certo? E de preferência assistir a primeira live para depois conectar as pernas do quebra-cabeça aqui. tem Porque a uma, gente está expandindo o conceito, né? As ideias aqui. tem uma frase no livro, no seu livro, que fala que os pássaros que não que estão engaiolados pensam que voar é uma doença. Então, se permitir aceitar, né, o novo, pelo menos pensar sobre aquilo, é justamente É. Não, abrir a oportunidade do que você acabou de falar, de viver algo. é isso mesmo. Não, Então, eu falava, a mente humana que foi condicionada a viver enclausurada na escassez, na cabeça dela isso é normal. Então, ela tem que se reeducar para aceitar que é possível mudar, que é possível vivenciar mais de abundância, ok? Ou uma vida mais plena em todos os sentidos. Então, como a mente humana ela cede seus pontos de vista de forma gradual, ela vai aos pouquinhos. Tem pessoas que fazem essa mudança mais rápido, tem outras que vão num ritmo de tartaruga, mas o importante entender aqui não é a rapidez com que você mude, é mudar. Mesmo que você saia num ritmo de tartaruga, mas vá acelerando à medida que você vai vendo que pô, o negócio é verdade, o negócio funciona,
Você vai adquirindo confiança e aí você continua avançando. Tem pessoas que estão enclausuradas a vida inteira e quando você abre a boca para explicar isso, pronto, a libertação é imediata. Elas pensam, poxa, eu sabia disso, mas não sabia. E, intuitivamente eu conhecia, sentia que isso era verdade, mas nunca tive alguém para me contar isso. Então, quando você conta, é como se você abrisse a gaiola e instantaneamente o pássaro sai. A libertação é muito grande. Aí a pessoa descobre que fora da gaiola, ou fora da casca do ovo, o universo é infinitamente maior do que aquele universo enclausurado da gaiola ou da casca de ovo, né? Então, o É, pensamento tem que aprender a voar, ele tem que aprender a alçar voo em dimensões cada vez mais elevadas. E o ser humano tem que ser educado a entender que ele tem que desbravar territórios mentais que ainda ele nem imaginava que existia. Mas você tem que ser atrevido para ir lá ver que é possível. E a gente trabalha nessa ideia de mentorar as pessoas. Não, vem cá que é bom, vem cá para você ver o que, é que eu estou vendo. sim, Entendeu? Aí a didática que você desenvolve para ensinar as pessoas a ver isso, isso tudo vai se desdobrando como um fruto da experiência que você vai adquirindo ao longo da vida, entendeu? Aí você vai aumentando o seu potencial de ser útil para as pessoas. sim. E o fato só da pessoa parar e observar o seu próprio pensamento, ela já cria ali por que eu estou pensando isso? De onde vem? E isso já começa a levar um questionamento. Claro que, igual você falou, todo mundo tem seu tempo, e eu observo isso nos atendimentos, porque tem pessoas que pegam mais rápido, né? Ela Agora, consegue sobre aquilo que ela precisa ver dentro dela, com mais facilidade. é. O problema é o seguinte, essa mentalidade de escassez em que o ser humano foi educado forçado a se encontrar, é uma hipnose coletiva, ok? 95% das pessoas, né, mais de 90% das pessoas no mundo vivem dentro dessa mentalidade de escassez. Só 5% saíram da casca. Imagina, a pergunta é, de que lado você quer ficar? Dos 90% ou dos 5%? A maioria fala, não, quero ficar do lado dos 5%, mas não faz nada para mudar. Sim, Sabe que tem que trocar a lâmpada, mas nem pega a escada para subir nela e trocar a lâmpada. Não, uma hora eu vou trocar. Esse uma hora eu vou fazer isso, uma hora eu vou fazer aquilo, é o que adia a transformação, adia a cura, sim. ok? O sistema todo, né, um pensamento meu, o sistema todo já está condicionado, né, de, de saúde, de educação, de moda, né, É, tudo condicionado a manter essa prisão, porque outras pessoas estão enriquecendo em cima disso. Mas para ter essa liberdade de poder ter a sua liberdade fora dessa gaiola, né? Fora dessa consciência que está dirigindo aí que essa questão da hipnose coletiva, é. é, por Você tem que aprender a pular para o outro lado, porque é, não existe privação. As pessoas que vivem sendo privadas de usufruir uma vida de abundância é porque elas não sabem que existe a escolha. Porque esse livro meu ele simplesmente mostra que, poxa, peraí, eu tô hipnotizado, eu estou dentro dessa masmorra, dentro dessa jaula, dentro dessa prisão, que eu vi que até o título que você deu, Prisão ou Liberdade. Eu estou dentro dessa prisão porque eu não sabia que podia mudar. Eu achava que eu dependeria de mudanças externas. Não, é dentro de você que escolhe. Então não importa a sua história humana, o que importa é o que você decide querer ser daqui para frente. Só de você decidir, as forças do universo inteirinho começam a movimentarem, né, para te atender e para permitir que essa nova realidade seja concretizada na sua vida. Mas você tem que desejar isso. E esse desejo tem que ser ardente. Ok? Você tem que encontrar seus motivos para isso. Se um desejo de querer ser melhor não estiver associado a um sentimento de propósito, de estar cumprindo uma missão,
possivelmente você vai desistir no meio do caminho. Mas se você entender que você tem um propósito específico só seu, que você tem uma missão a cumprir para ser útil no mais elevado nível, significa que agora não interessa o tamanho do desafio, porque você vai superar, você vai enfrentar, você vai persistir. Porque os desafios que fazem as pessoas retrocederem é aquela analogia lá do Egito, aquele povo escravizado a vida inteira, dominados por um faraó. Quantos faraós tem na mente humana, mantendo a mente humana escravizada dentro desse Egito mental? Aí chega um Moisés, que nada mais é do que um personagem que representa coragem, audácia, que resolve enfrentar o faraó, ok? Vou pegar minha coisa aqui que caiu. Pode continuar falando. Essa iniciativa de querer enfrentar o faraó, de querer enfrentar a condição cristalizada de escassez, de aprisionamento, é o que te permite sair desse Egito mental. Aí você vai sair achando que você já chegou na Terra Prometida? Não, você ainda tem um deserto pela frente. Só que antes do deserto você ainda tem o Mar Vermelho. E na hora que você está parado na frente do Mar Vermelho e você pensa, como é que eu faço? Nessa hora o faraó, que tinha te permitido você sair, arrepende e tenta te puxar de volta. É aquela decisão que você toma. Hoje eu vou fazer, por exemplo, minha dieta. Prometo que eu vou continuar nela até atingir meu controle de peso. Ok? Lá no meio da semana, depois de um período, você não consegue, porque você não teve disciplina. E seu faraó te puxando de volta, né? É memória, a memória do passado, da forma antiga de ser, dessa mentalidade de escravidão que a gente teve a vida inteira, condiciona inclusive o comportamento das células. Então as células também têm memória, porque elas refletem a mentalidade que foi predominante na nossa vida, praticamente toda ela. Mas quando você decide mudar, e a hora que você para diante do mar vermelho, o mar está ali, e aí? Você sabe que o mar só abriu depois que Moisés falou, né? Aquietai-vos e veja o salvamento do Senhor. E andou em direção ao mar. Se você não andar em direção aos obstáculos, no sentido de enfrentá-los, eles não vão sair da frente sozinhos, não. Você tem que continuar decidindo. Assim como você decidiu querer sair do Egito, você tem que decidir agora atravessar o Mar Vermelho. E na hora que você chega do outro lado, no deserto, você ainda não chegou na Terra Prometida. Essa travessia leva 6 meses. 600 mil pessoas em caravana atravessando o Egito para a terra ali, Israel, era para durar 6 meses. Por que levou 40 anos? Porque aqueles que saíram do Egito, mesmo sabendo que estavam indo para uma terra prometida, ou seja, para uma dimensão de uma realidade de infinitas possibilidades, ou seja, terra que mana leite, dá muito fruto, ou seja, a minha vida vai ser melhor, eu vou ser mais próspero, ok? Eu vou usufruir de mais sucesso, de prosperidade, de saúde. A pessoa ainda continua pensando com os paradigmas da escassez. Então ficaram 40 anos ali, ó. A inteligência do universo não deixa uma mentalidade de escassez jamais usufruir de abundância. Isso é a coisa mais impossível que existe. É mais fácil um camelo passar pela boca de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que uma pessoa com mentalidade de escassez atingir esse nível de permissão onde você usufrui de abundância. Não existe isso. Então, aqueles que chegaram na terra de Israel, e isso aqui é analogia, não interessa a história, interessa a analogia. Como é que eu posso me usufruir disso aqui agora? Aqueles que chegaram a entrar dentro da terra que manava leite foram aqueles que nasceram durante a travessia do deserto, que nem sabia que era Egito, só ouvia falar, mas como eles estão sendo treinados para lá, nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para a Terra Prometida. Então, conseguir fazer essa mudança interna a partir de é isso que eu quero? Não, então o que eu quero? E focar no desejo. Isso aí é difícil, porque a mentalidade de tentar continuar evitando aquilo que você não quer, ela vai atrair mais e mais problemas, e você vai passar uma vida inteira no deserto, andando de um lado para o outro, e jamais usufruindo de abundância, porque ficou só no sonho. É um sonho frustrado. Então, se você quer que o seu sonho se transforme em realidade,
Sai dessa do Egito. Ok? O leão já está na pedra. Se veja já de uma vez lá na Terra Prometida. Essa postura de enxergar o final, para onde você quer ir, é o que vai dar um sentimento de propósito, de missão, para que você dê cada passo ao longo dessa jornada de progredir até chegar lá. Mas se você tirar o olho do objetivo final, você vai se perder. Vai ficar dando. Como você não tem um referencial, o referencial único que você tem era o Egito, então você vai continuar pensando da mesma forma que você sempre pensou a vida toda. Ok? Então, essa travessia do povo hebreu do Egito para Israel, eu não tenho nada com isso, eu não estava lá, nem você tem, nem ninguém tem, eu não quero nem saber o que aconteceu. Eu só pego essa experiência, assim como toda a história da Bíblia, que nada mais é do que um acontecimento psicológico. Não me interessa a história da Bíblia. O dia que eu entendi que o que a Bíblia ensina é só uma forma certa de pensar, dane-se a história das pessoas que estavam lá. Eu estou sendo radical aqui porque é assim mesmo. A pergunta que você tem que fazer, até mesmo ao ler a Bíblia, é: o que eu tenho com isso? De que forma essa história vai ser útil para mim aqui agora? Eu tenho que transformar aquela experiência que serve de modelo numa metáfora de vida para mim, para que eu me imbua da atitude certa. Eu me revista da atitude mental correta, porque agora sim eu sei onde eu quero chegar. A terra prometida é o resultado que eu quero obter. A terra prometida é o desejo meu que eu quero que seja satisfeito. A terra prometida é a conquista, é a realização. Essa é a terra prometida. Isso não está fora de você, é dentro da sua própria cabeça. Essa jornada é interna, mas está todo mundo olhando para fora. Alguém vai me salvar. Alguém vai resolver meu problema. Sua vida vai continuar mesmo. E isso é verdade para todo mundo. Então, essa transformação interior não tem saída. Você tem que fazer essa jornada interna, você tem que ser diferente. Você tem que dar um basta naquilo que você não quer e esquece. Não quer nem saber quanto que eu errei, quanto que eu pequei, segundo as religiões. Aí, aproveitando, a palavra pecar vem do grego. Significa errar o alvo, só isso. Não interessa quantas vezes eu errei o alvo. O que interessa é que eu tenho que acertar o alvo. Mas para acertar, eu tenho que mudar a minha postura. Mudar minha postura, mudar meu ponto de vista, mudar meu ponto de perspectiva de como eu estou interpretando, isso, etimologicamente falando, é a definição de arrependimento. Arrepender não é bater no peito e falar que é minha culpa, reconhecer que errou. Isso, muito pelo contrário. Se você reconhecer que errou e falar que a culpa é sua, você vai atrair mais disso. Mas se você entendeu, eu errei, daí não quero nem saber. E agora? Errei de novo, não tem problema. Errei de novo. Não interessa. Não vou carregar o sentimento de culpa. Eu simplesmente vou focar onde eu quero chegar. Se você tem esse arrependimento genuíno, que é a mudança de base da sua mentalidade, e te dá direção, porque você tem o objetivo final na mente, agora a sua vida ela se torna repleta de missão e de propósito. Você se torna útil, não só para você, para as pessoas à sua volta, mas o seu pensamento ele se expande para ajudar a curar o mundo. Você muda a mentalidade do mundo só porque você mudou. O negócio é muito poderoso. Porque muitas vezes as pessoas querem que o lado de fora mude para eles terem a oportunidade de mudar, né? Esse é o problema, é aí que está o engano. Eu tenho que ter um diagnóstico. Se o médico não me disser o que eu tenho, eu não sei como é que eu vou tratar. Eu não sei nem o que é médico. Meus filhos nunca viram médico. Meus filhos nunca tomaram remédio. Nunca deixei nenhum deles tomarem uma vacina sequer. Mas qual que é o diagnóstico? Que diagnóstico? Se eu estou olhando para o leão na pedra, se eu estou com foco no Israel, para que eu quero saber que tinha um Egito lá atrás? Não me interessa mais. É outra missão de vida, é outro sentimento de propósito. Aí as mudanças ocorrem numa rapidez tremenda. Eu não preciso saber de um diagnóstico, não só médico, mas um diagnóstico econômico, um diagnóstico do governo, um diagnóstico de futurologia, que vão me dizer, de acordo com o meu signo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não quero nem saber disso, não me interessa isso, me interessa o que eu estou pensando aqui agora. É isso que vai dar um novo rumo na minha vida. Então, por mais opiniões, influências que o mundo pareçam exercer em cima de cada um, para você efetivamente fazer mudanças, você não pode olhar para trás. Ok? Quer nem saber o que aconteceu.
É muito comum as pessoas, ó, a família tem um diagnóstico de câncer, então a tendência é que você também vai ter. Que dane-se, quero nem saber disso. Ah, qual que é o seu colesterol, sua taxa de. Eu não sei, eu nunca fiz um exame, tem 48 anos, desde quando eu entendi isso. Eu não tenho nem seguro de vida, nem plano de saúde, porque na prática isso é um sistema de saúde, um bem-estar completo. Efetivamente você está colhendo. Agora, eu não estou querendo dizer que qualquer um de vocês que estão ouvindo isso aqui vai aceitar isso de forma radical sem entender, não tem como. Você tem que ter uma base, você tem que ter sedimentado na sua mentalidade um grau suficiente de entendimento para isso te respaldar e te dar condições de continuar avançando. Sim, Ok? porque quando vier os pensamentos, você tem que ter, não é argumento, mas assim, saber lidar com eles, né? Humanamente falando, é isso que eu quero, não tem o que eu quero. Mas na hora que eu chego no nível metafísico, eu posso fazer isso em um segundo, basta eu me reconhecer como sendo governado por essas leis onipotentes. Na hora que eu elevo o pensamento nessa altitude, agora eu não tenho mais escolha. A minha escolha agora é obedecer. Eu sou obrigado a obedecer aquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que pôr em prática aquilo que o modus operandi da lei está me obrigando a fazer. Que, na prática, o que Jesus disse, falou, as obras que eu faço não sou eu quem faz. É o Pai que opera em mim, Ele quem faz as obras. Ou seja, o entendimento que eu estou tendo dessas leis, que estão se manifestando como meu saber, é isso que está determinando como eu vou agir. Pronto. Não sou eu agora escolhendo, eu estou sendo impelido nessa direção. Mas enquanto eu não entender isso, humanamente falando, eu tenho que saber lidar com essa escolha. Daí as suas duas únicas opções de escolher. É. Ok? Então é uma forma gradual de você ir elevando o pensamento e dar condições de pessoas que estão prontas para mais adentrarem essa dimensão metafísica. Por isso que esse sistema metafísico é um sistema metafísico de cura que é inclusive reconhecido pelo governo americano há 155 anos. E ninguém sabe disso. É É. esse tema que eu ensino, ok? Sim, é interessante, né? Porque é uma abertura tão grande na consciência para você poder entender que, na verdade, ou você está livre ou você está presa. Isso aí. Aqui é o seguinte, o sol não admite a possibilidade de haver escuridão. Se você quiser ver sua vida mudar de forma radical, quanto mais você entender, aquele negócio do exemplo do leão, quanto mais você entender que o leão está na pedra, que não é você que vai ter que esculpir o leão na pedra, mais rápido é esse progresso. Agora, se você tiver que esculpir o leão, não tem problema, pelo menos você vai esculpir. Pega um modelo. Esses ensinamentos que eu divulgo, que eu ensino, é um modelo. Para quem está iniciando, vai ter que olhar, usar o modelo, mas na hora que você vai adquirindo experiência, você não precisa mais do modelo. Você já enxergou o leão na pedra, agora você não olha mais para modelo nenhum, você já sintonizou com a ideia. Entendeu? Sim, focou na liberdade, né? É, Seu olhar para a liberdade. é É, isso aí. é assim, é um assunto libertador, curativo, mas tem muitas pessoas que sentem ainda, né? De 95%, né? Se for trazer. Isso aí você não tem como forçar a barra com ninguém. Sim, O processo é gradual, mas você tem que entender os passos que você vai ter que dar e a direção que você vai ter que tomar. É igual você vai entrar na faculdade, ou você vai estudar. Ó, primeiro é o jardim de infância, depois é o primeiro grau, depois o segundo grau, tá certo? Depois vem a faculdade, depois vem o pós-graduação, vem o doutorado. Você vai entender, já tá definido, pré-definido, do mesmo jeito. Nesse sistema que eu chamo de você o segredo e metafísica aplicada, que aí já é um nível mais elevado, chamado a ciência do ser, já é a escada que todo mundo sabe que vai ter que passar. Mas como é que eu entro? Começa com fazendo escolhas. Só isso. sim, parece simples. É simples. Fala nisso, fala nisso, esse livro meu está lá na Hotmart. Quem adquirir esse livro lá, paga um pão de queijo por mês para ter o livro. Faz parte de um grupo exclusivo de só quem tem um livro, onde eu esclareço dúvidas, entendeu? Então, alguém da audiência, se quiser, vai lá no meu Instagram, vai lá na bio, e lá você vai ver sobre o livro. Você clica lá,
você vai ser conduzido a adquirir um livro. Aí eu vou saber que você entrou, comprou um livro, aí você vai fazer parte de um grupo onde você vai aprender isso mais na prática, tá? O passo seguinte, a partir daí é um curso básico de metafísica, depois o avançado, aí vai. Sim. E assim Entendeu? vai Mas indo, né? A é mente. uma liberdade incrível que a gente passa a usufruir Não, dela, entendeu? eu posso falar disso porque quando eu lembro da mentalidade que eu tinha, porque eu acho que tem muitas pessoas que sabem que tá no poço, eu acho que eu não sabia, não. Então, tipo, que acreditava que isso era uma doença, que isso era ruim, né? Sério. De aprisionada que eu estava e hoje viver aqui em casa, ninguém toma remédio, nós comemos hoje, nós sabemos o que que alimenta o corpo de forma mais consciente e tal. É uma Uhum. verdade muito grande de ter consciência de que está escolhendo o alvo certo. Tanto é que, pra você ter ideia, tem gente que me procura, mas não quer se envolver com nada desse negócio de mudar a cabeça, não. Só quer resolver o problema físico. Aí eu entro com a nutrição celular. E Sim, aí deixa ela resolver. A hora que ela resolveu o problema, enquanto isso eu estou acompanhando, eu estou me relacionando com a pessoa e aos pouquinhos eu vou dando grãos, migalhas para a pessoa ir mordendo a isca daquilo ali. Quando ela vê que ela pode mais. Aí ela pula não só da nutrição, mas para dentro dessa dimensão de autoconhecimento, onde ela aprende a fazer uma diferença na vida dela. Né? sim, isso. Eu acho que a nutrição celular, as suas explicações já traz um esclarecimento, porque você não está só explicando que, né, a nutrição vai alterar. Opa, tem aqui todo um funcionamento, uma ligação que o seu emocional, que também está envolvido ali, né, está alterando. Né? Você sempre deixa isso muito claro. Né? Opa, tem mais alguma coisa. A nutrição está ajudando, e nossa, e como ajuda. Mas tem outra área que você precisa entender. É isso mesmo. Então, em outras palavras, você efetuar a mudança no piscar de olhos, pensou, aconteceu, desejou, intencionou, o universo, todo o movimento para te atender. Para você atingir esse grau, que é um patamar muito elevado, você tem que criar escadas menores. Nutrição celular, suas duas opções de escolha, o curso básico de metafísica aplicada, o curso avançado e depois ainda tem um curso que é um curso secreto, é só para quem já está muito bem evoluído. Aí o negócio é. Ninguém nem sabe que o curso está acontecendo, só quem é convidado. É. Aí o negócio é bem mais profundo. Essas alturas se tornam mestre no assunto de transformação, de reforma, de mudanças, ok? Porque agora você está operando literalmente com essas leis num sentido assim ilimitado de Não, aplicar você em qualquer situação, não importa qual seja. Ok? tem uma verdadeira conversão, né? Se converte para um É, outro patamar. Muito é isso aí. interessante. Então, a ideia é oferecer um sistema completo de bem-estar para a pessoa. Ela pode iniciar no nível que ela se vê pronta para aquilo, mas faz muita mudança. Ok? Sim, verdade. Os Gente, depoimentos dos alunos são fantásticos. sim, muito bom. Gente, Espero que quem está ouvindo essa conversa nossa capte nem que seja um lampejo, né? Uma semente de mostarda que seja de ideia. E isso aí, se for bem cultivado, acalentado, realmente pode fazer uma mudança incrível na sua vida. Entendeu? pode. Beleza? O fato só de escolher pensar sobre uma partezinha É. já vai fazer com que você entenda os, a escada de pensamento que cada um está cultivando ali, né? Porque existe isso lá ligado com o outro. Por isso que muitas pessoas não gostam muito de mexer, porque quando começa a descobrir, né, o que que tá ali dentro que tem que tirar, não é fácil não, né? Aham, aham. As pessoas desistem é desse ponto aí. Mas vou deixar você finalizar, Legal. agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, ó, vou deixar conectada a live com o Insta do professor. Estou salvando também no YouTube. Vocês E, procurem para nutrição, tanto quanto a informação dos cursos do instituto que ele é professor e também, né,
fundador do Instituto Dado. Pacífico. Sim. Vocês vão lá. Pergunta, manda no privado, lá pelo Instagram, dá para saber e a gente ajuda a Ah, orientar. tá bom. Né? Então vocês vão lá, segue ele, o conteúdo é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa, a disponibilidade também é maravilhosa. Você manda, está disponível, recebe uma resposta daquilo que está em dúvida, né, professor? Aham, Sim. aham. Então, Legal. eu vou deixar você no fechamento aí para a gente finalizar. Agradeço também, né, a todos pela participação. Muito bom. Obrigado a todos, tá certo? E que todos aprendam a se sentir bem por completo, por inteiro, na realidade, né? Sim, que todos entendam que esse leão aí não precisa ser moldado, né? Ele já está aí dentro, você Aham, só precisa arrancar aquilo que não faz parte de você, da é uma isso aí. errônea, né? É isso aí. Legal. Então tá, muito obrigada, Valeu. muito obrigada. Boa noite a todos. Vou deixar salvo, tá, gente? Tá Vocês ótimo. encaminhem, necessitem escutar palavras como essa, né? E até Valeu. tchau, Até breve. gente. Tchau. Tchau.